E aí, galera do canal de Orion, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, se está assistindo aí em qualquer horário, né? O programa está gravado. Hoje aqui no Ágora Política, nós recebemos aqui com grande prazer a candidata a vereadora Mariana Lopes, do PSOL. Hoje ela está aqui e a gente está muito honrado, né, de recebê-la aqui. Eu acho que é a primeira entrevistada, né, mulher, vereadora, candidata a vereadora, e isso é muito importante para a gente, tá? A Mariana é aqui de Goiânia, ela faz parte dos movimentos sociais, ela é formada em História, não é isso, Mariana? Isso. Historiadora também, como eu, e companheira aí de classe, então, né, de classe trabalhadora, e também agora vai se dedicar à política institucional, mas também tem uma trajetória na política, né, na militância. E eu vou deixar ela se apresentar e depois a gente passa para as perguntas. Vai lá, Mariana. Obrigada, Marcos. Obrigada a todo mundo que está assistindo. O canal é bem legal. Obrigada pelo convite, obrigada pela receptividade. Bom, como eu já fui apresentada, eu sou Mariana Lopes. Essa é a primeira vez que eu me candidato, mas sou militante há 15 anos, então praticamente metade da minha vida é na militância. Comecei no movimento estudantil, no curso de História, no centro acadêmico, depois fui do DCE durante 2 gestões. Hoje eu sou coordenadora de mulheres da FASUBRA, que é a Federação de Servidores Técnicos e Técnicas Administrativas das universidades e institutos do Brasil inteiro, uma base de mais de 200 mil trabalhadores. E sempre fui militante feminista aqui na cidade, já coordenei diversas manifestações, como as Marchas das Vadias, Mulheres contra Cunha, enfim, diversos atos feministas. Já fui do movimento Passe Livre também. Em pleno junho de 2013, eu estava lá lutando contra o aumento da passagem. E é uma parte que eu tenho muito orgulho da minha vida, da minha trajetória política. E aí decidi me candidatar agora esse ano. Fui pré-candidata a prefeita, mas a gente fez prévias no PSOL. A Manu Jacob é a nossa candidata. E hoje estou aqui me candidatando a vereadora, tentando destruir o bolsonarismo em todos os lugares. Acho que é a nossa meta principal de qualquer cidadão brasileiro, né? Mesmo sendo, não sendo propriamente de esquerda ou organizado em algum partido, ou não disputando eleições, mas é a gente reagir ao fascismo diariamente, porque o que a gente está vivendo não dá para a gente continuar dessa maneira. Tem problemas em todo o âmbito nacional e tem seguidores em todo o âmbito nacional também. Aqui a gente tem vários bolsonaristas na Câmara de Vereadores, disputando a prefeitura, e é por isso que eu me coloquei nessa empreitada aí para a gente, inclusive, também colocar mais mulheres na Câmara de Vereadores, já que só tem 5 das 35 cadeiras na Câmara de Goiânia. Olha só, é realmente importante, né? Eu venho acompanhando um pouco todo esse cenário aqui de Goiânia, né? Eu não tenho muitos anos de militância, eu tenho poucos anos. A galera que acompanha o canal sabe que eu sou bem jovem, tenho 24 anos, né? Então, mas eu venho tentando acompanhar o debate político também, participei de muitas ações aqui em Goiânia, e eu vejo que falta, a questão da representatividade é realmente importante, né? Então, assim, as mulheres têm que ocupar os espaços mesmo. Eu acho que isso aí é algo que para além do que a gente estuda, né, para além das teorias, eu acho que é uma coisa real mesmo, tá faltando, e as mulheres elas têm o dom de administração muitas vezes, elas conseguem ver problemas que os homens não conseguem, pelo menos eu enxergo dessa maneira, e faltando as mulheres, como você falou, 5 cadeiras, né, na Câmara Municipal, então quer dizer que majoritariamente são os homens que estão tomando decisões em Goiânia, e eu acho isso um pouco preocupante, né? Sim. Então, essa é a chance, né? Essa é a chance, Marcos, essa é a chance. Vamos ver se a gente consegue colocar mais mulheres. A gente tem candidaturas feministas e coletivas no PSOL, e tem a Manu para prefeita. A gente fez questão de que a nossa candidatura à prefeitura, tanto se fosse eu quanto se fosse ela,
a gente tinha certeza de que seria mulher, né, uma política do partido. O que a gente viu nos últimos tempos, assim, recentemente, durante a pandemia, inclusive, é que os países governados por mulheres saíram muito mais rápido do isolamento social porque cumpriram o lockdown, porque tiveram um cuidado maior. Se isso tem a ver com gênero ou não, eu não sei. Mas que as mulheres precisam sim ter mais espaço dentro da política, porque senão o que a gente vai ter é uma sociedade como a gente tem há séculos, você como historiador sabe muito bem disso, a sociedade patriarcal das leis feitas por homens e para homens. Então, se a gente não consegue colocar mais mulheres na política, mais mulheres para elaborar leis, mais mulheres para estarem ali disputando, a gente não vai conseguir ter leis que pensem nas mulheres. Por exemplo, é tão baixa a representatividade de mulheres nas câmaras, né, isso no Brasil inteiro, que as mulheres não têm sequer licença maternidade quando são parlamentares. Duas deputadas federais do PSOL, a Thalíria Petroni e a Aura Carolina, engravidaram durante a legislação delas agora, na Câmara dos Deputados lá em Brasília, e elas não têm direito à licença maternidade. Foi uma luta para conseguir isso. Então, isso não é permitido, né? Algumas vereadoras também e deputados aqui de Goiás que engravidaram durante o período da legislatura também não tiveram licença maternidade, para a gente ver como essas casas do povo não são pensadas para as mulheres do povo. Exatamente. É uma ótima problemática, assim, né, que eu acho que vem ao longo do último século, né, século XX, essas pautas de gênero, principalmente, eu acho que vem tomando espaço, e eu acho importante a gente debater principalmente a questão da mulher na sociedade, que, para além da teoria, como eu falei, é evidente, né? Então, assim, a galera que acompanha o canal vê que eu trouxe até hoje convidados homens, e isso me incomoda muito. O pessoal Fico feliz de estrear, fico feliz de estrear como a primeira convidada mulher. Exatamente, e assim, eu procuro, porque eu defini que nós vamos trazer pessoas, por exemplo, que são da comunicação, que trabalham com YouTube, que trabalham com... aqui de Goiânia, de preferência, que trabalham com essa linha. Eu já entrei em contato com algumas mulheres super competentes aqui de Goiânia, mas elas já são tão requisitadas que não sobra tempo para elas participarem de um programa menor como o nosso, ou, né, dos outros quadros. E acaba que no nível que a gente está aqui debatendo ainda, não tem tantas mulheres participando ainda, né? Então eu acho que é a questão que falta ocupar os espaços ainda, né? E a gente precisa incentivar as mulheres a entrar nos espaços. Eu acho isso muito interessante, e eu acho que a sua candidatura representa isso, né? Pelo menos pelo que eu tô vendo, e a gente vai conhecer mais hoje, né? As mulheres durante muito tempo foram confinadas em casa no trabalho reprodutivo, né? E aí a ideia de que mulheres têm que ficar em casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos. A gente está com o feminismo, né? E isso é uma coisa que eu acho que tem que lembrar sempre. É graças ao feminismo que as mulheres estão cada vez mais ocupando esses espaços públicos. Muito bom. Nós vamos ter a chance de debater mais um pouco esse tema. E agora eu quero começar com uma pergunta da internet, do Instagram, que é do Mike Hilário, Mike_Hilário, que é um colega nosso lá do Instagram, né, estudante de história também, formado em história, na verdade, também. E ele pergunta: quero saber como ela, a Mariana, né, enxerga a lógica centro-periferia em Goiânia. Digo, a atenção que o município tem com as áreas mais ricas e a especulação imobiliária em torno dos parques e o esquecimento das periferias em educação, saúde e lazer. Muito boa essa pergunta, Mike. Obrigada. No meu site, que foi lançado na semana passada, que está todas as minhas propostas, meu programa, né? Na verdade, candidata a vereadora não tem um programa, porque é um mandato legislativo, a gente não tem programa de governo, mas a gente tem propostas do que a gente vai apresentar na Câmara, de projetos de lei, de fiscalizações e defesas, né? Enquanto vereadora. E para a gente formular essas propostas que hoje estão no site, que em breve também vão ser divulgadas nas redes sociais e já estão circulando nas ruas o meu panfleto, o meu material de campanha, a gente fez reuniões de 12 setoriais.
A gente dividiu uma equipe de mais de 50 pessoas que estão comigo, a equipe da Mari, Muito que bom. o pessoal chama. E a gente formulou na pré-campanha, a gente dedicou esse tempo na pré-campanha para formular as propostas. Então, tem propostas de mulheres, educação, serviço público, esporte e lazer, antirracismo, intolerância religiosa, saúde. Enfim, são bastante setoriais. Convido a galera para entrar em marianapessoal.com.br. E nessas propostas, eu estou me lembrando agora, tanto no setorial antirracista, quanto no setorial de esporte e lazer, quanto no de mobilidade urbana, essa questão dessa suposta dicotomia entre centro e periferia foi colocada por todos esses setoriais, no sentido de que no esporte e lazer, essa questão dos parques foi colocada, de que existe muito parque, né? Goiânia já foi considerada a cidade mais verde do Brasil, depois perdeu o posto para Curitiba, e agora a gente está lá atrás. Porque a gente tem muitos parques, mas aonde ficam esses parques, né? Vaca Brava, Lago das Rosas, Areião, são todos em áreas nobres da cidade. Na periferia, não há sequer uma praça bem cuidada. Por exemplo, ali na Jardim Botânico, e que durante muitos anos ficou à míngua, né? Eu morei naquela região, morei na Vila Redenção a vida inteira, e tem uma boa parte da mata da Jardim Botânico ali, que passa pelo Jardim Botânico, passa dentro da Redenção. E aí pega um pouco dos bairros ali de Santo Antônio, um pouco vai até o setor Pedro Ludovico. Aquele espaço ficou à míngua durante muitos anos. E aí, quando a prefeitura começou a cuidar daquele lugar, é justamente quando a especulação imobiliária veio e quis transformar aquilo ali num novo paliteiro, né? Num novo lugar de prédios, a exemplo do que é no Parque Flamboyant hoje. A área do Parque Flamboyant é do dono do Shopping Flamboyant, ficou mais de 20 anos ali parada, e quando ele cedeu o terreno para a prefeitura, ele vendeu as áreas em volta para as construtoras fazerem aqueles prédios. Então, é um caso gravíssimo de especulação imobiliária. E o novo plano diretor, que o Iris Rezende, né, porque o plano diretor é elaborado pelo Executivo e a Câmara de Vereadores vota e coloca adendos. Esse plano diretor que o Iris Rezende mandou para a Câmara de Vereadores, que não foi votado há algumas semanas atrás, mas que eles estavam querendo votar todo o tempo, assim, a toque de caixa, esse plano diretor ele prevê a criação de uma cidade 5 vezes maior. Mas só que essa cidade 5 vezes maior vai aumentar ainda mais essa disparidade entre centro e periferia. Então, a juventude negra, como eu disse no começo, que a gente falou disso também no setorial antirracista, a gente falou da juventude negra também, que está nas periferias, que muitas vezes não tem condições de ir até o centro da cidade, e quando faz seus eventos culturais, tá? Enfim, vivendo a sua vida, né, de juventude, né, nos seus bairros periféricos, tem repressão da polícia. A gente falou muito sobre essa dicotomia centro e cidade também ao falar sobre cultura, do quanto os eventos culturais na cidade são centralizados, ficam aqui tudo naquele miolo ali de Teatro Goiânia, Goiânia Ouro, enfim, em outros teatros, né, em áreas centrais ou áreas nobres, né, ditas nobres da cidade, e a mobilidade urbana, porque se a gente tem a realidade hoje em Goiânia de uma passagem de valor altíssimo e de que as empresas, a maioria delas, só dão a passagem de ônibus, né, o auxílio transporte para os trabalhadores e trabalhadoras irem e voltarem para seus trabalhos, no final de semana, essas famílias não têm condição de aproveitar nada dos benefícios de lazer que a cidade tem. Então, porque elas não conseguem ir até o centro da cidade para aproveitar tudo isso. Com certeza, né? Aquela história, vamos oferecer só trabalho, né? Vamos oferecer só o benefício de você trabalhar. Você não faz parte da cidade, você não é cidadão. Isso é crueldade que vem sendo feita na política goiana, né? Há muitos Você tocou anos, muito né? bem, né? Há muitos anos, né? Tocou muito bem nesse ponto aí. Eu acho que é um problema gigantesco, né? Eu já falei em outros momentos aqui no canal que, por exemplo, aqui no setor onde eu moro, se você não tiver um carro, você praticamente está isolado, porque o ponto de ônibus, os pontos de ônibus é dois, na verdade, e contando com o eixo Anhanguera, que está uma distância boa daqui. Então,
é bem complicada a mobilidade nas periferias. Então, é uma coisa que tem que ser pensada também, né? É um outro tema para a gente estar abordando. Mas, antes de entrar nesse outro tema, eu queria que você respondesse uma pergunta que veio do artista Rômulo Vaz, né? Ele vai apresentar para a gente aí, fazer a pergunta dele, e você, em seguida, responde. Beleza? Olá, meu nome é Rômulo Vaz, sou ator, sou transformista e tenho a Condessa Valéria Vaz, a minha personagem. E a minha pergunta é sobre cultura. Dentro do seu programa, dentro da sua luta, o que você vai defender o artista? O que você vai fazer para a cultura, em prol da cultura e em prol dos artistas? A gente tem visto que muita gente fala muita coisa, mas ninguém faz nada em favor. Existem muitas leis, muitas verbas, muitas coisas. Mas o que é que você vai lutar em favor dos artistas? Esta é a minha pergunta para você e para todos os outros que vão ouvir isso daqui. Obrigado. Pode falar. Então, Rômulo, a questão da cultura, como eu respondi na pergunta anterior do Mike, né, sobre acesso ao centro e tudo mais, no nosso setorial de cultura, e é um dos setoriais mais ativos da minha campanha, eu fico muito feliz com isso, tem uma relação muito próxima à cultura, principalmente nas artes cênicas, né, eu já fiz muitas peças teatrais, já fiz teatro a minha vida inteira, sou apaixonada pelas artes em geral. Mas o que a gente sempre discute, né, no setorial de cultura é esse acesso à cultura. E aí o acesso à cultura em Goiânia, a gente sabe que só teve uma lei municipal de incentivo à cultura no ano de 2002, veja só, é muito recente na história do município a gente ter uma lei municipal de cultura. Hoje nós estamos em 2020, então tem 18 anos apenas que a gente tem um incentivo municipal para a cultura. A gente não tem mais editais para que seja feita pontos de cultura, que é uma experiência muito legal também, de que vários bairros, né, inclusive bairros periféricos, a maioria deles, as pessoas concorrem a editais e montam espaços para fazerem pontos de cultura nos bairros. Por exemplo, eu dou aqui o exemplo do Vera Cult, né, que é um ponto de cultura lá no Vera Cruz, um bairro enorme de periferia, um bairro que eu adoro, tenho muitos amigos lá. E a gente estava conversando com a Rochelle, que é uma das diretoras do ponto de cultura lá do Vera Cult, e ela estava falando que eles já produziram filmes, já fizeram clipes, enfim, e que boa parte, né, se não todos os atores e atrizes e figurantes das produções cinematográficas que foram feitas lá no Vera Cruz são moradores do Vera Cruz. Então a gente acaba descobrindo talentos que muitas vezes, se a gente não tivesse esse apoio, não tivesse esse ponto de cultura, a gente nunca descobriria. Então, ter mais editais de financiamento, mais editais de ponto de cultura é importantíssimo. E a cultura também dentro das escolas, porque se a gente faz uma agenda de cultura, de apresentações, de um ensino artístico integral para as crianças, né, desde o CMEs, a gente consegue formar plateia, formar público, e aí isso vai retroalimentando, né? Essas crianças, quando crescem, continuam participando de eventos artísticos. Então, uma coisa que o pessoal sempre reclama em Goiânia é que as próprias pessoas, os próprios artistas, assistem os próprios espetáculos dos colegas, mas que não tem uma formação de público. O que é isso, formação de público? Não há em Goiânia uma cultura de se ir ao teatro, de ir a um espetáculo de dança, de ir a uma galeria de arte para apreciar a obra de artistas plásticos. Não há essa cultura. A gente tem muita cultura do show, mas a gente não tem muito a cultura de apreciar outros tipos, né, artísticos. Então, se a gente começa desde a escola, e aí o papel de uma vereadora é fiscalizar se a educação está sendo a contento, né, sobre essa área cultural, a gente fiscalizar que a Secretaria de Educação tenha, de fato, educação artística nas escolas e CMEs.
porque a gente consegue formar público, formar plateia, e a gente consegue mudar um pouco esse cenário, né? E que a gente valorize mais a produção local. A gente tem muitos grupos de teatro, a gente tem muitos grupos de dança, a gente tem muitos artistas da música, grandes compositores, a gente tem muitos artistas visuais, e muitas vezes a gente não consegue valorizar o que a gente produz aqui, que é tão bom. Muito bem. Concordo também. Acho que as artes aqui em Goiânia tá um pouco assim congelada na questão do investimento, né? Porque artista tem de monte, né? O Rômulo é um deles, né? Que apareceu aqui pra gente, um artista genial, né? O pessoal siga ele aí no canal, no Instagram. Vou deixar aí o Instagram dele. Ele é drag transformista também. Então ele tem um canal de drag e tem o canal dele. Então assim, muito bom. Ele acompanha vários debates, a gente participa junto de live. Então assim, um artista completo. E eu acho que dentro dessa mesma questão, eu queria fazer também uma perguntinha básica, assim. Mariana, o pessoal vive falando que, por exemplo, para as artes, eu já participei de edital de cultura também, banda, né, a banda que a gente tinha, já participei de alguns editais da Secult, e a gente, da Secult, no caso, é do Estado, mas já participei também de editais, verbas municipais também, a gente já teve ligado a um pouco isso. E sempre a justificativa que vem há alguns anos tá faltando verba, esse ano a gente vai ter que privilegiar outra coisa, né? Esse ano não vai ter um corte, nós vamos aumentar os nossos salários, coisa do tipo. E como que você vê para enfrentar esse tipo de argumento raso quando o assunto é cultura? Você acha que como que vai ser o seu enfrentamento ali na Câmara? Então, Marcos, tem uma questão que é legal explicitar isso para a galera que está assistindo, porque muitas vezes a gente pensa numa vereadora, num vereador, até pelas propagandas que são feitas por muitos candidatos, a gente pensa que pode mudar o mundo na Câmara de Vereadores. A gente pode mudar muita coisa. Mas uma das coisas que é proibido, assim, institucionalmente mesmo, para uma vereadora, é criar gastos ao executivo. Então, o que a gente pode fazer é fazer projetos de lei que, se aprovados, vão para a sanção do prefeito ou da prefeita que vão ser eleitos agora. Mas a gente não pode criar gastos, né? Então, essa questão, por exemplo, de verbas, né, de ter mais verba para a cultura, isso seria uma ação muito mais fiscalizatória. Seria o que é uma das funções de uma vereadora também. Uma coisa que aconteceu agora recentemente com os artistas de Goiânia durante a pandemia foi que a lei municipal, né, de incentivo à cultura é uma lei que faz a captação de recursos de empresas. Não sei se todo mundo entende como é que é feita essa lei de captação de empresas. As empresas têm isenção fiscal e aí, a partir disso, é repassada essa isenção para os artistas, para os projetos aprovados em editais. Agora, durante a pandemia, muitas empresas não estavam pagando. E aí, justificando, obviamente, que estavam falindo. E aí, quem levou a pior, né, nessa história, a corda que arrebenta para o lado mais fraco? Os artistas. Os artistas ficaram sem receber nada durante essa pandemia. E, ou seja, já estavam sem receber porque a última coisa que vai voltar, né, agora a gente ainda está em pandemia, voltando aos poucos as coisas, mas a última coisa que vai poder voltar são aglomerações artísticas, são, enfim, shows, imagina show. O pessoal da graxa, né, como eles costumam chamar, o pessoal que fica no backstage de shows, o pessoal está realmente passando fome. E aí, no município, que a gente sabe, e isso relatos de vários artistas que conversaram comigo e pediram ajuda mesmo, né, do que a gente pode fazer em relação a isso, é de que a prefeitura não estava pagando. E a gente vê que há uma grande descontinuidade em relação a esses editais na prefeitura, no estado de Goiás. A grande reclamação, por exemplo, recentemente teve manifestações no Paço Municipal de artistas que não foram pagos pela lei Goiáses, né? A Rouanet Nacional, pela lei Goiáses do estado de Goiás, porque foram contemplados, né? Ganharam o edital,
mas não foram pagos, assim, coisas de anos atrás, enfim. Então, essa descontinuidade é um problema muito forte, né? Tanto em Goiânia quanto no estado como um todo. O papel de uma vereadora é fiscalizar se está sendo pago, se está sendo feito da maneira correta esses editais. Uma coisa que todo mundo reclama também é a desorganização da Secretaria de Cultura de Goiânia. A gente teve recentemente, não tão recente assim, mas a gente teve escândalos na Secretaria de Cultura de Goiânia com o Kleber Adorno, né, que era secretário. Enfim, então teve vários esquemas assim bem nebulosos. E todo mundo reclama também dessa falta de organização na Secretaria de Cultura de Goiânia. Esse é o papel de uma vereadora, é fiscalizar se está funcionando direitinho. Então, nesse caso de uma secretaria, só botando mais uma palha nessa fogueira aí, nesse caso da falta de organização da secretaria, como eu conheço também que a Secretaria de Educação tem um monte de problemas, né, que a gente já enfrentou, fizemos movimento já por concurso fraudulento. Falei isso até no vídeo passado. Então, como que o vereador, você acha que ele tem que agir frente nessa fiscalização? Porque eu cheguei a acompanhar o trabalho de alguns vereadores nessa época e eu vi que o que eles puderam fazer foi, a gente vai conversar com o secretário do municipal. Vamos conversar com o Marcelo, que era o secretário. Não, conversaram com o Marcelo, aí conversou e ficou nessa conversa, não resolveu o problema de que 90% do edital foi desclassificado sem motivo. Professores foram desclassificados do edital sem motivo. 90%, tipo assim, não, vocês não servem para estar aqui e nós não vamos falar por quê. Então, assim, como que você acha que o vereador tem que se posicionar? Você acha que é chamar o povo para conversa ou você acha que é vocês mesmos da maneira institucional? O que eu acho bem complicado. Pois é. Esses vereadores e vereadoras aí que você não citou nome, mas assim, faltou coragem, né? Faltou coragem de enfrentar o poder executivo em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Esse não é um papel de um vereador. Só falar que vai conversar e não conversar. E, na verdade, não é só conversar, nós vamos conversar com o secretário. Não é só isso. Não é só isso. Uma coisa que um vereador e uma vereadora pode fazer, por exemplo, é chamar o povo para dentro da casa do povo. Aquilo ali não é a casa do povo? Então vamos chamar todo mundo, vamos fazer audiências públicas. A instância das audiências públicas, ela é uma instância que conecta, né, o poder com o cidadão. Ou seja, se você coloca ali numa audiência pública, você chama os movimentos sociais. Nesse momento, por exemplo, que você está relatando, se eu fosse vereadora, o que eu faria era justamente o oposto que os vereadores fizeram. Eu chamaria todo mundo do movimento, dos professores que não tinham sido chamados nesse concurso, chamaria todo mundo para dentro da Câmara, colocaria um representante do Poder Executivo, colocaria o secretário ali também e colocaria todo mundo para conversar de igual. Né? A gente tem que ter mais essa rotina de que o cidadão ele tem que falar com o secretário, não precisa de um intermediário, ele não precisa ficar pedindo favor, isso não é um favor. Aquele lá é um representante político, é um representante do povo, ele tem que ouvir a população a todo momento. Então, chamar a audiência pública e botar um na frente do outro, e aí, vamos resolver, sabe? É uma coisa que a gente sempre fala dentro do PSOL, e eu uso isso também como slogan, muitas vezes quando as pessoas falam, nossa, você é corajosa de se colocar como candidata a vereadora. Gente, o futuro pede coragem. Se a gente não tiver coragem para enfrentar esse futuro, ainda mais no Brasil, com Bolsonaro, ainda mais nessa velha política que a gente tem em Goiânia, né, de tantos anos de MDB, com poucas passagens do PSDB, né, quando foi União. Mas, enfim, se a gente não tiver coragem de enfrentar essa velha política, nem entra na política, gente. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem de enfrentar os desafios, tem que ter coragem de colocar o dedo na cara se for possível, se for preciso, e se for possível também, sabe? E como é que colocar o dedo na cara? Não estou falando de violência. Colocar o dedo na cara, inclusive com propostas, inclusive com enfrentamento e tendo o povo ao seu lado. Estando lado a lado do povo. A gente costuma dizer que a gente não luta pelos trabalhadores, a gente luta com os trabalhadores. Eu sou trabalhadora da educação.
Eu sou formada em História, fiz licenciatura, mas eu trabalho como técnica administrativa de uma universidade pública. Eu sou trabalhadora da educação. Eu, na Câmara de Vereadores, eu estaria lutando com a minha categoria. Não estou lutando pela categoria de outras pessoas, não. É lutar junto. Eu também sou trabalhadora. Muito bom, perfeito. Como a gente está com o tempo está correndo, eu vou fazer uma pergunta também que foi enviada para você, Mariana, que é da Dalva Aurora, e por acaso é minha tia. Gracinha. Que gracinha. Ela mandou para você. Eu sou dessas também. Meu pai e minha mãe, então, que faz campanha para mim, meu tio, tá todo mundo. É ótimo. Família participando, né? Ajudando a gente a fazer. Sim, família politizada. Nosso trabalho. É isso aí. Ela perguntou para você o seguinte: se vai ter concurso público para professor? Pergunta. Aí ela explica. Não dá mais para viver na insegurança. Quando vem as tempestades, o professor, depois de muita dedicação, simplesmente é mandado embora, com as dívidas em aberto, sem saber o que fazer para quitá-las, como fez a gestão passada. O professor forma, aperfeiçoa para ter um lugar seguro ao sol ou na sala de aula. Ela tentou explicar a pergunta dela, né, que é simplesmente quando que nós vamos ter uma segurança maior nesse cargo de professor, né? Quando que o Estado, o que a gente pode fazer a partir de agora? Ótima pergunta, Dalva, muito obrigada. Tá também o item... Bom, eu não vou olhar agora aqui, senão a gente vai perder um tempinho. Mas está nas minhas propostas também, lutar para ter mais concursos. O que significa lutar para ter mais concursos? De novo, eu volto na resposta anterior, que eu falei que a gente não pode criar gastos para o município. Então, só quem pode criar gasto, ou seja, e fazer um concurso público criar gastos, né? É o executivo, no caso, um prefeito e uma prefeita. Mas a gente pode pressionar para que tenha novos concursos. Eu fiz um concurso da prefeitura em 2007. Estou ficando um pouco velhinha. Mas eu estava no segundo ano da graduação. Fiz esse concurso e foi um grande concurso. Se eu não me engano, foi o último grande concurso que teve em Goiânia, assim, para todas as áreas. Depois começou a sair, assim, vagas picadas e tudo mais, mas nunca mais teve um grande concurso, né, como aquele que eu me lembro que eu fiz em 2007, inclusive passei e não pude assumir, porque estava na graduação ainda. Mas a gente precisa, sim, ter mais concursos para professores e para a área técnica administrativa também. É uma coisa que muita gente sempre se esquece, que trabalhadores técnicos administrativos são trabalhadores da educação. E no município, esses trabalhadores e trabalhadoras da área administrativa, muitas vezes recebem um valor equivalente a um salário mínimo. São salários muito baixos, não há valorização, não há plano de carreira. Então, assim, uma questão muito grave e que eu vou lutar também é para que tenha um plano de carreira para técnicos administrativos da educação de todo o município, né? Não só da educação. Mas em relação a concursos, é isso, a gente tem que lutar para ter mais concursos, sim. Até para que não tenha a situação que a gente teve recentemente, de novo, na pandemia, em que os professores contratados do município foram simplesmente mandados embora, ficaram sem receber durante 2 meses, não tiveram como pegar o auxílio emergencial, porque estavam com um vínculo no momento, e aí depois eles foram mandados embora e ficaram sem receber. Fizeram muita movimentação, conversaram com alguns vereadores e vereadoras, conseguiram voltar com seus contratos. E aí, sim, eles voltaram com os contratos, mas com salário cortado e sem receber esses 2 meses retroativos. Então, é uma situação muito insegura, uma situação calamitosa. Imagina, no meio de uma pandemia, você perder o seu contrato. Para que isso não... Né? Uma tragédia muito grande. A maioria são mulheres, né? Porque a educação infantil, a maioria são pedagogas, são mulheres, muito nessa lógica do cuidado também, de que as mulheres que cuidam de crianças, né, teoricamente, na lógica do trabalho reprodutivo na sociedade, muitas são mulheres, e essas mulheres perderam seu sustento e perderam o sustento das suas famílias. Lembrando que no Brasil a maior parte dos beneficiados de Bolsa Família, por exemplo, são mulheres, porque as mulheres são a maioria de chefes de família em todo o Brasil. Em Goiânia não é diferente. Então, a maioria dessas mulheres
que estão contratadas perderam seu sustento em plena pandemia. Para que isso não aconteça mais, a gente precisa lutar por mais serviço público. E lutar por mais serviço público é ter concurso, é ter estabilidade. O que a gente está vendo hoje no Brasil, de uma maneira geral, que vem do governo federal, mas que isso vai afetar todas as esferas, né? Isso vai afetar servidores estaduais e municipais, é uma proposta de reforma administrativa, de pacto federativo, que propõe redução de salário, que propõe que sejam feitos contratos de uma maneira muito escusa, de uma maneira que você passa no concurso, mas acaba não passando de verdade. Vai estipular o tal do trainee no serviço público, olha que coisa absurda. Você passa, fica 2 anos, depois você pode ser mandado embora. Como se fosse uma empresa, não é mais a estabilidade do serviço público, sabe? E isso está sendo colocado na reforma administrativa, mas não é só que vai atingir os federais, não, vai atingir estaduais e municipais. Então, lutar pela valorização do serviço público é uma primeira premissa de toda a minha campanha, sabe? Eu sou daquelas, sim, que acredito que o serviço público é competente. Não acredito nessa ideologia neoliberal de que fala que funcionário público não faz nada, é preguiçoso, é vagabundo, como já teve presidentes anteriores que falaram isso da gente. O Fernando Henrique Cardoso chamou funcionários públicos de vagabundos. Eu não acredito em nada disso e uma das premissas principais da minha campanha é a defesa do serviço público e a defesa da educação. Muito bem, adorei a resposta, acho que passa por aí mesmo, que nós temos que enfrentar, né, muito mais do que agora se contentar com a situação, né, a gente vai ter que enfrentar um caos político, um caos econômico que está aí já na porta, uma crise econômica gigantesca que não tem precedente na história, né? E como que a gente faz? A gente vai cruzar os braços, falar, agora a gente vai deixar o Brasil ir por água abaixo, né? Pensando até no ponto de vista do Brasil inteiro. Você sabia que, só te interromper um pouco, Marcos, você sabia, saiu na semana passada no Jornal Popular que só tem 16 candidatos a prefeito esse ano, né? Desses 16, só 3 tem no seu programa de governo propostas de enfrentamento à Covid, porque eu acho que, não sei, a galera deve estar achando que a pandemia acabou, né? E propostas pós-pandemia. Gente, o que passa na cabeça desses candidatos e candidatas que não estão pensando no mundo pós-pandemia? Eles acham que só andar de máscara e falar novo normal é pensar em política pós-pandêmica? Não, a gente tem que pensar em política pública. A gente precisa pensar em gerar emprego e renda. Tem muita gente, tem 12 milhões de desempregados hoje no Brasil. Como é que a gente vai fazer com isso? E aumentando, né? Aumentando a cada dia. E muito interessante você falar isso, porque realmente a retórica que está vindo agora, principalmente do governo federal, é de que eles estavam certos, que a pandemia não é tudo isso, de que deveria ter deixado acontecer sem o isolamento. O que está chegando para a gente agora é esse tipo de argumento, que é um absurdo. 151 mil pessoas morreram já, né, vítimas dessa doença, e o isolamento não foi total, mas foi importante para pelo menos conter um avanço primário, né? Então, assim, eu acho de uma ignorância tamanha, e eu acho que os candidatos a prefeito, como você falou, tinham que estar abordando esse assunto, né? Um assunto, assim, importantíssimo, e que impactou na história do mundo. Então, o mundo não vai ser o mesmo após essa pandemia. E como que a gente vai pensar uma sociedade agora se não tem um planejamento para, considerando esse fato, né? Falar, considerar que a pandemia criou um buraco aqui, gente. O que nós vamos fazer para tampar esse buraco, né? Sim. Vamos ter que correr atrás de financiamento, vamos ter que correr atrás de criar novas vagas de emprego, profissionalização, né? Tudo que a gente sabe que produz renda, como você falou, né? Alguns analistas de economia estão comparando, né, prevendo que a crise pós-coronavírus vai ser uma crise talvez até pior que a de 29. Sim. E aí, quem não está pensando nisso, talvez precise entender um pouco mais de história, né, não, Marcos? Vamos dar umas aulinhas de história para essa galera que está se propondo a ser prefeito sem saber o que é a crise econômica, o que foi a crise de 29, porque, olha,
não vai ser fácil, não vai ser nada fácil. E o pior de tudo, Mariana, é que esse pessoal fala de crise econômica, eles acham que é tipo assim, é fácil a gente resolver, nós vamos só colocar a iniciativa privada para tomar de conta. Eles não sabem que foi o governo que reativou a iniciativa privada na crise de 29, né? Então, assim, sem o governo, não tem recuperação econômica, não teve investimento do Estado. Então, assim, eles estão achando que o Estado é uma figura que pode ser substituível e não vai ser, né? Não vai. E aí nós vamos descendo. Ladeira abaixo. A gente está ainda no resquício daquela crise de 2008, né? A gente está num rescaldo ainda da crise de 2008, a gente ainda está no tempo histórico, a gente ainda está vivendo a crise de 2008. Mas agora, com a pandemia, vai ter um aprofundamento muito maior. E a crise de 2008, que quando chegou aqui, o então presidente Lula disse que era uma marolinha. Em 2014, a gente viu com a Dilma que não estava tão marolinha assim, não, né? Não era tão marolona. Era uma marolona, né? Eu vou pegar só mais uma pergunta. Como que basicamente o que ele perguntou era quais as suas propostas, ideias para a gente estar trabalhando na questão da saúde mental. E ele mandou beijo também para você. Quem é? Fala aí quem é. É o Rafael. Deixa eu pegar o nome dele. Ele acabou de mandar assim, aí eu vi, eu falei, vou ter que fazer a pergunta para ela. Estava aberto as perguntas até agora, eu falei, não, a pergunta é ótima. Mas é o... Cadê? É porque eu mudei. Aí, ó, Rafa _Melo 77. Muito bom, muito bom. Obrigada pela pergunta, Rafa. Então, a saúde mental é uma questão que também é muito importante, muito cara nas minhas propostas, né? É muito cara na minha vida, na verdade, e eu acho que isso eu não tenho que ter nenhum tipo de vergonha. Pelo contrário, eu lutei minha vida inteira para desmistificar e tirar esse estigma de quem tem transtornos, né? Eu já tive depressão, eu tenho transtorno de ansiedade generalizado, e eu faço questão de falar isso publicamente, e muita gente pode dizer, nossa, mas uma candidata não devia falar que ela sofre de pânico. Claro que eu devo falar, gente. Eu sou um ser humano, né? E acho que a gente tem que lutar cada vez mais para que esse tipo de conversa não seja um tabu. Justamente por ser um tabu que tanta gente se suicida, que tanta gente... A gente fala que... Tem muita gente que fala que depressão não mata. Depressão mata. Depressão mata, porque a consequência da depressão muitas vezes é o suicídio. Então, falar de saúde mental é uma coisa muito importante. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu já tive depressão, que eu tenho transtorno de ansiedade, sim. Porque essas são questões que a gente vive, né? A gente, se teve a depressão como o mal do século passado, a gente tem a ansiedade como o mal deste século, né? Que alguns psiquiatras, psicanalistas e psicólogos têm dito isso. A saúde mental, então, é muito importante, sim, na minha trajetória pessoal e também nas propostas que eu coloquei, que estão lá no site, que nas minhas lutas enquanto vereadora, se eleita. Na equipe do setorial de saúde, eu gosto sempre de referenciar a minha equipe, aos setoriais da campanha, porque nada foi feito sozinha. E no setorial de saúde, tem uma trabalhadora enfermeira, né, que também, para a gente sair desse estigma de que saúde é pensada só por médicos, que na verdade não é bem assim, é uma equipe multiprofissional, além de médicos e médicas, tem enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogos, etc. E tem uma psicóloga, aliás, tem vários psicólogos na minha equipe. E a gente pensa bastante sobre saúde mental. O que a gente vê, por exemplo, o que aconteceu com o Cuca Fresca recentemente. O Cuca Fresca era um local que desde a reforma psiquiátrica, muitos usuários da saúde mental, eles não têm, graças à luta, né, a luta antimanicomial, não ficam mais em manicômios. E aí, qual que é a questão, né? Eles agora têm os tratamentos, ficam em casa, alguns ficam em residências terapêuticas, né? Os que viveram, por exemplo, a vida inteira em manicômios e não conseguem ou não têm família, né, para retornar para suas casas desde a reforma psiquiátrica. Então, eles fazem o tratamento nos CAPs. E olha só, isso se relaciona com mobilidade urbana, sabia?
porque os usuários de saúde mental, e isso a gente fez uma luta muito bonita com eles na época em que eu estava no movimento Passe Livre, que aqui se chamava Tarifa Zero. Eles têm que comprovar no CETRANSP a cada 6 meses, tem que levar os laudos de seus transtornos e doenças. Então, você imagina para uma pessoa que tem diagnóstico de um transtorno, né, de uma esquizofrenia, ou seja lá qual seja o diagnóstico dessa pessoa, a cada 6 meses tem que levar uma comprovação, né, o estresse que é ir pegar né? fila, constrangedor, para ter acesso ao passe livre. Porque usuários de saúde mental têm acesso ao passe livre. Então, uma das propostas que está em mobilidade, mas que se relaciona com saúde, é o passe livre vitalício para usuários da saúde mental. Porque, ou seja, se essa pessoa não está mais no manicômio, se ela tem que ir para o CAPS pelo menos 2 vezes por semana para fazer seu tratamento, ela tem que sim ter passe livre. E o Cuca Fresca era um ambiente terapêutico, era um ambiente em que os usuários da saúde mental tinham aulas de natação, hidroginástica, tinha teatro, tinha música, era um lugar muito legal, muito bacana. Tenho um carinho imenso pelo pessoal que eu conheci lá, e foi fechado. E é da prefeitura, era da prefeitura, era uma casa que a prefeitura alugava, onde funcionava o Cuca Fresca, e alguns anos atrás ele foi fechado, sabe? Então, a luta antimanicomial, a luta por uma saúde mental, a luta por um SUS, a luta por uma saúde primária, né? Porque o que a gente não tem hoje é a valorização de uma saúde primária. O que é isso? É a gente ter os médicos da família que passem em casa, que tenha um médico que não espere você ficar doente. Hoje, o que a gente tem da relação com a saúde é de que a gente vai num posto de saúde, vai no CAIS, que a população apelidou, infelizmente, de caos, né? Que as pessoas vão num CAIS quando estão doentes. Essa não é a lógica de uma saúde integral, isso não é a lógica do bem viver. A lógica do bem viver é você não adoecer. Para você não adoecer, você tem que ter alimentação saudável, tem que ter acesso a esportes, tem que ter acesso a todas essas coisas do bem viver para não adoecer. E para ter acesso a isso, tem que ter política pública. E para ter política pública, a gente tem que defender SUS gratuito e universal. Não dá para a gente ter o desmanche do SUS que a gente vive hoje, com a implementação de OS em vários lugares. O SUS é um programa único no mundo, está na nossa Constituição de 88, foi fruto de muita luta dos movimentos sociais. Desde a década de 70 já tinha gente pensando sobre um sistema único de saúde. É um sistema que é elogiado no mundo inteiro e que tem gente tentando destruir aqui no Brasil. Muito bem. Bom, então, só agradeço a presença da Mariana, né? Mariana Lopes, a nossa candidata aí a vereadora, que está aí participando do nosso programa, né? Que está concorrendo aí essa disputa acirrada. E desejo boa sorte, Mariana, e é isso. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço mais uma vez o convite. A disputa é acirrada, são mais de 1.000 candidatos e candidatas, mas como eu disse no começo, eu me coloquei esse desafio. Acho que a gente precisa enfrentar o bolsonarismo, enfrentar o fascismo, colocar mais mulheres na política, mais mulheres no poder, mas a luta não se encerra nessa candidatura, né? Para quem já passou metade da vida militando, vocês podem ter certeza que, sendo eleita vereadora ou não, espero que seja eleita, mas eu vou continuar na luta de qualquer maneira, porque eu casei com a política, né? Então o pessoal costuma falar para mim. Então, beleza. Valeu. Até mais.